A gente olha para uma criança, a gente vê os nossos filhos nela, né? Meus filhos sempre estudaram em escola pública. Eles sempre estudaram aqui. E eu queria dar para todas essas crianças o que eu desejaria para o meu filho, a educação que eu desejaria para os meus filhos. Bom dia, Carlos. Daqui. Bom dia. Tudo bem? Na época, eu fui convidada, eu estava estudando, fazendo o curso de pedagogia. E eram pouquíssimas pessoas na época estudavam, faziam faculdade aqui, né? E eu estava entre essas pessoas e o prefeito me convidou para assumir a Secretaria de Educação. E eu assumi, assim, com muita vontade, né, de transformar. Nunca pensei em entrar na política, porque eu não gostava, achava que político não tinha realmente uma vida boa. E eu fui surpreendida com o convite desse mesmo prefeito para que eu pudesse sucedê-lo. E, na verdade, eu não tinha intenção, eu cheguei a dizer, inclusive, que não queria. Mas depois, a gente fica pensando, né, enquanto secretária, eu não pude fazer tudo que eu desejei. Agora eu vou ter a liberdade de fazer. Mas eu fui ingênua, né? Porque a gente não faz sozinho nada. Eu achava que eu ia revolucionar. Então, me achava bem, eu sou honesta, eu tenho muita vontade e tudo vai acontecer. E meus primeiros meses foram muito difíceis. Porque não aconteceu. Primavera era uma cidade que não tinha uma arrecadação própria. A gente vivia dos repasses, né? Mensais, voluntários. Não tinha asfalto na cidade, só na avenida. As nossas escolas em estado muito precário mesmo. Toda a nossa estrutura, né? Todos os nossos serviços precários, nossos prédios, era bem ruim. Tudo era bem ruim, tudo era muito difícil mesmo. Primavera, para mim, era a cidade dos meus sonhos, minha casa. Mas ela estava muito longe de ser a casa dos meus sonhos, né? Quando eu tinha aqui uns 15 anos, né, eu vi meus pais trabalhavam na agricultura, eu não via muita perspectiva de vida ali, eu não via, tipo, que daria para ter uma vida boa, né? Então, aí eu resolvi ir para a cidade, porque eu queria minha independência financeira. Na cidade eu consigo, eu sempre fui pro lado de empreender, eu sempre tive esse dom de empreender. Na época eu montei um ateliê de costura em Belém, e eu vendia muito bem. Depois disso eu montei uma pizzaria e aí eu fiquei por lá mesmo. Eu tive minha filha, né? Me casei lá, tive minha filha e aí a vida estava, como se dizer, sossegada, né? Só que eu não estava feliz com isso, entendeu? Para mim faltava alguma coisa, eu sempre sentia que faltava alguma coisa, tipo assim, de qualquer maneira era parte, né, do campo. Eu acho que a parte social estava em mim, porque até então eu não identificava o que faltava, mas eu estava estabilizada financeiramente, mas eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. E aí eu vim embora para Primavera. Quando eu chego em Primavera, eu me deparo com uma associação de agricultores rurais no município de Primavera, no qual eles me convidaram para eu fazer parte ser secretária, precisava de uma secretária para fazer ata. E aí eu acabei me envolvendo com essa associação, né, na época, e aí eu fui conhecendo a vida de cada produtor, de cada agricultor, como é que era a vida deles. Eles eram todos irregulares, não tinha documentação, não tinha o título definitivo. Os maiores desafios da chegada de uma unidade produtiva, de uma fábrica, de um empreendimento numa cidade, seja ela pequena, média, costumo dizer que são 2 grandes desafios. Primeiro, a expectativa que se gera nas comunidades e a busca pela credibilidade, porque a gente chega trazendo impactos, sim, mas também sonhos. E eu acho que logo em seguida, não demorou, a fábrica foi anunciada. A fábrica, ela representava para a nossa população a oportunidade da gente realmente poder melhorar a vida do nosso povo. Então, Primavera, antes da fábrica, ela era em preto e branco. E depois do anúncio da fábrica, todas as possibilidades, né? Todos os meus sonhos, toda aquela frustração, ela se transformou em esperança mesmo. Não tinha nada aqui nessa fábrica, era só mata. Então, nossos terrenos eram depois dessa fábrica. Acho que uns 500 metros depois da fábrica aqui.
Onde está a escava é onde eram nossos terrenos. Tudo que a gente tinha planejado lá naquele terreno, a gente não podia mais mexer porque a gente não sabia se a fábrica ia tirar a gente de lá, se a fábrica ia deixar, entendeu? A gente não sabia aonde a fábrica ia ser construída. Eu realmente gostei, naquele momento, de ser prefeita, pela primeira vez. E naquele momento foi uma ameaça, entendeu? A gente achou que ia perder as terras sem direito a nada. Então, para nós foi muito preocupante. E saber que a gente ia ficar sem nossas terras sem ganhar nada, sem direito a nada, a gente ficou... Não queria que essa fábrica viesse para o nosso município. Naquele momento, a pessoa que estava liderando o licenciamento ambiental desse projeto pela Votorantim Cimentos foi atrás do Instituto, bateu na porta da gente e falou, olha, eu preciso de ajuda. Eu estou com um processo de licenciamento que está muito difícil por conta de questões sociais. A gente não tem dentro de casa a expertise para tratar esse tema. Vocês são o Instituto Votorantim, vocês têm conhecimento sobre os temas sociais. Como é que vocês me ajudam? O Instituto, no primeiro momento, sofreu um dilema com essa questão. Ele falou, poxa, mas será que a gente tem que estar próximo do negócio, trabalhando para o licenciamento ambiental daquela operação? A realidade da Votorantim Cimentos aqui neste empreendimento ela estava se deparando talvez pela primeira vez, né, com um contexto local que duvidava do benefício daquele empreendimento naquela realidade, né? Você tinha o Ministério Público, o órgão ambiental, a própria comunidade diretamente afetada, o poder público local, a prefeitura e a comunidade falando, será que nós queremos esse empreendimento? Esse processo não foi só flores, nós tivemos que ser duros mesmo, né? Eu tive que pedir ajuda para o Estado, inclusive para alguns órgãos para me ajudar nessa conversa. Então, se tem um ambiente com diversos interesses, né? E precisando gerar um diálogo. E aí a gente começou a gente fez um ciclo durante alguns meses, um ciclo de conversas comunitárias, de diálogos comunitários, indo nos distritos em primavera, reunindo a comunidade e apresentando o projeto. Ó, o projeto é esse. Quando o Instituto entrou, começou a melhorar, assim, a gente começou a entender mais como era que ia ser, porque eles tinham a preocupação de explicar e dizer o que eles queriam fazer enquanto instituto. E a gente foi, aos poucos, revertendo aquela sensação de recusa ao empreendimento. Então, as pessoas, sobretudo a comunidade de Primavera do município, foi falando, não, a gente quer esse empreendimento. A gente quer esse empreendimento. Quando a gente começou todo esse processo, eles não tinham certeza ou eles eram contra, ao longo desse processo de diálogo e desse processo de escuta, né? Porque o diálogo não é você ir lá e contar, é você escutar também. Mas quais são os seus medos, quais são as questões? A gente foi desenhando um conjunto de ações que seriam necessárias aqui. O que eu percebi foi que eles acabaram se aproximando, né? Se aproximando das famílias para entender o que se passava lá para atender a história, foi que foi caindo a ficha. As pessoas aqui, elas tinham muito medo da gente prometer e não cumprir, né? Então, o que a gente fez? A gente criou também um artifício que eu acho que ele foi bastante inovador, que a gente falou, não, vamos colocar tudo isso aqui dentro de um acordo de cooperação. Vamos transformar, vamos documentar esses combinados que a gente está fazendo dentro de um acordo de cooperação, onde a gente tem uma governança que vai ser uma governança com 3 partes. Vai ter a prefeita representando a comunidade, vai ter a Votorantim Cimentos representando o empreendedor e vai ter o Instituto coordenando e mediando e trazendo um aporte técnico para essa discussão. O termo ele foi fundamental para que a gente realmente pudesse provocar essa estrutura, né? E a população também tivesse confiança que nós não estávamos fazendo uma negociação política, né, nisso tudo. E eu acho que o termo ele trouxe isso para a gente, esse crédito, né? A população estava entendendo que a gente estava, sim, barganhando, mas em favor da população, né? Em favor do município, de todos. Quando veio o termo de cooperação, que veio tudo para explicar, veio o pessoal representar, aí eles já foram entendendo e foram acreditando mais que o projeto ia dar certo.
E aí, acabou que a gente teve depois o Javier como um parceiro, porque o Javier foi passando as informações, aí o que aconteceu? Ele começou a nos apresentar, foi dizendo que tinha um grupo de agricultores que no futuro estava pensando em criar uma cooperativa e no qual o Instituto poderia ajudar, já foi começando essa conversa. De poder ajudar no lado social. Como ajudar no lado social? Dentro dessa negociação, por exemplo, das terras, nós teríamos que dar essa terra para as pessoas que queriam fazer agricultura. E aí, como nós vamos fazer? A gente não sabia como fazer. Então, primeiro momento aí, a gente só tinha uma conversa, né? E aí, o Instituto pode estar ajudando, ser o intermediador, criar um projeto para que a gente consiga executar esse projeto no município. Para mim, aquela audiência pública ele foi o ápice, né, de todo esse processo de diálogo comunitário que a gente criou aqui em Primavera e de concertação de interesses, né, de convergência. Para vocês entenderem, né, a dimensão e a relevância desse projeto. Primavera tem 10 mil habitantes e seguramente na audiência tinha mais de 1.500 pessoas. Né? Então, assim, 15% da população do município estava na audiência. Tamanha era a importância daquele empreendimento e tamanha era a relevância daquela discussão que estava colocada ali. Fui, todas eu fui. Fui lá no ginásio Almir Gabriel. Aí tem arquibancada lá, né? E lotava, todas as reuniões lotava. Quando a prefeita falou, vocês aceitam a fábrica ser montada em Primavera? Aí todo mundo gritou, aceitamos. Que nós precisamos de uma indústria aqui em Primavera. E aquilo foi muito importante, porque mostrou que a comunidade estava, naquele momento especificamente, era coproprietária daquele projeto. O projeto não era da Votorantim Cimentos, aquele projeto era um projeto de Primavera. Isso foi muito bonito, assim, foi muito simbólico daquela construção. A gente conseguiu deixar 2 escolas muito bacanas, né? E isso foi uma grande realização também para a gente. A gente tem uma biblioteca, um espaço como esse, um museu, que nem pensávamos em ter um museu, né? Então, muitas coisas foram além das minhas expectativas. Realizada. Com a sensação de dever cumprido, de estar fazendo certinho as coisas, foi assim que eu me senti. O cooperativismo é de muitas pessoas. Então, eu resolvi ficar à frente desse grupo, porque eram famílias que estavam ali, que acreditaram no meu sonho, quando eu chamei para vir fazer a cooperativa. Então, eu não podia largar eles. Não me arrependo, se eu teria que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Até melhor, né? Porque eu teria experiência. Hoje, eu digo assim, a Coprima é referência, né, nacional, e no estado, na região, todo mundo fala da Coprima. Então a gente quer cada vez mais desenvolver esse conceito de subsistência e coexistência harmônica no entorno das localidades que a gente está inserido. Na Votorantim Cimentos, Primavera para nós é um case e a gente tem N eventos, eu participo bastante de eventos de sustentabilidade, a gente sempre conta o case de Primavera. A implantação de Primavera virou um modelo de atuação social em chegadas em territórios. Chegar em um local e estudá-lo e compreendê-lo de forma não só dos indicadores, não só dos dados frios, mas do diálogo com as pessoas que ali estão é também um diferencial. Então, eu costumo dizer que é antes e depois de Primavera, justamente por termos aprendido tanto. Não, acho que Primavera também para o Instituto foi assim, um ponto de virada muito relevante, né? Porque se quando veio o primeiro chamado da Votorantim Cimentos, a gente duvidou se aquele era o nosso lugar, né? Se ali o Instituto tinha que se colocar. Eu acho que quando a gente termina esse processo, né, de apoio no licenciamento do empreendimento aqui em Primavera, a gente tem certeza que aquele era o nosso negócio. Foi um case. Como é que a gente consegue viabilizar essa fábrica nessa comunidade? Mostrando para essa comunidade que nós não vamos só sentar aqui, produzir, extrair e ir embora. Nós vamos promover emprego, nós vamos fazer isso, nós vamos investir nisso, vamos fazer aquilo. É outro diálogo com a comunidade, é outro diálogo.